Seja você muito, mas muito bem-vindo ao canal Vamos Falar Sobre. Meu nome é Leandro Lestat e hoje eu tô voltando com um programa que faz um tempinho que eu não faço por aqui, que é os atributos de Cristo no mundo geek, né? No mundo dos filmes, etc. Então, se você gosta de falar desse assunto geek, também voltado aí para o Evangelho, então não esquece aí de dar aquela curtida aqui e também se inscrever, compartilhar com seus amigos, se inscrever aqui no canal. Vamos ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas também. Falou? Hoje eu vou ter o prazer de falar um pouquinho sobre alguns atributos de Cristo que eu vejo num filme que pra mim é muito especial. É um dos filmes mais especiais assim da minha vida. Eu amo esse filme assim demais, que é o filme Forrest Gump. Não sei se você já teve a chance de assistir, mas Forrest Gump, ele é um filme muito lindo, né? A gente aprende muito com as histórias desse carinha aqui, que é interpretado pelo Tom Hanks. Eu lembro que foi o meu primeiro DVD que eu comprei, né? Lá quando lançou os DVDs, etc. O primeiro DVD que eu tive foi do Forrest Gump. Hoje eu tenho aqui 3 Blu-rays de Forrest Gump. Tem essa coleção aqui, que foi a última lançada, que foi remasterizada. Eu tenho essa edição aqui, que é a edição normal, lançada já há um tempão. Mas a imagem desse daqui tá muito linda. Mas eu não tô aqui para poder falar do Blu-ray em si, né? Lá, falar do Blu-ray em si, eu falo lá no outro canal, no Geek Lestat. E aí, você já se inscreveu lá no Geek Lestat? Se inscreve por lá também, para ficar aí por dentro das coleções aqui do Leandro, tá bom? Mas vamos lá então, eu vou aproveitar e falar de algumas frases que eu pude pegar do filme, algumas situações que aconteceu com Forrest durante o filme, e eu gostaria que você depois comentasse aí embaixo o que você mais gostou. Se você já assistiu esse filme, quais cenas você mais gosta desse filme, quais frases assim realmente chamam a tua atenção, o que te chama a atenção nesse filme em relação aos atributos de Cristo também. E a gente vai falar bastante hoje aqui sobre isso, ok? Então deixa eu abrir meu material aqui para a gente começar então a falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, a gente sabe que Forrest Gump ele era um personagem, Tom Hanks interpretou esse personagem lá em 1994. Esse filme aí, ano que vem já vai fazer 30 anos. 30 anos de Forrest Gump. Caramba. E o Forrest Gump, na verdade, ele tinha algumas, como eu posso dizer, ele tinha alguns problemas, né? Não seria problemas, mas ele tinha algumas faltas de habilidades relacionadas a algumas coisas, né? Então, por exemplo, ele tinha um QI muito baixo, ele não conseguia andar e até que no início do filme ele está sentado no banco e ele começa a conversar com as pessoas ali no banco, né? Ele está esperando alguma coisa, eu acho que ele está esperando o ônibus, né? Na verdade, e ele começa a conversar com as pessoas que sentam ali. Aí várias pessoas passam por ali, sentam e ele conta um pedaço da história dele e depois ele acaba voltando a falar sobre outros pontos e tudo mais. E cada vez que ele começa a contar um pouco da história dele, a gente aprende uma lição diferente. Então, eu lembro que a primeira história que ele conta é sobre os sapatos dele, né? Ele olha para a mulher e ele fala que a gente pode conhecer as pessoas pelos sapatos, né? Onde as pessoas foram, onde as pessoas vão. E aí ele começa a contar a história dele, de como que ele era quando ele era criança, né? E ele tinha uma deficiência na perna, ele não conseguia andar. E aí o médico teve que colocar aqueles aparelhos, né, na perna dele para que ele pudesse andar, para que ele pudesse se locomover. E aí tem aquela cena bem clássica, né, que os moleques começam a atacar pedra nele, que não sei o quê.
E todo mundo achava ele muito diferente, né? E eu gosto muito quando a mãe dele fala para ele, para não deixar ninguém chamá-lo de diferente, de inferior. E eu amo esse tipo de frase, porque muitas vezes a gente passa por situações bem semelhantes em que as pessoas nos colocam de uma forma inferior, como se nós fôssemos inferiores. E ali a gente aprende, assim como a gente aprende muito com Cristo, porque o nosso, na verdade, a nossa potência, o nosso potencial, ele é muito grande. E a gente nunca deve deixar uma pessoa nos chamar de inferiores. E uma das frases que Forrest ele fala o seguinte: eu posso não ser brilhante, mas eu sei o que é amor. E é interessante que durante o filme todo ele mostra esse amor por outras pessoas. Então, durante todo o longa, né, da história dele, a gente vê esse personagem nessa jornada disposto a ouvir o próximo. E ele abandona a sua autoimportância e ele caminha ali pelo viés do amor e da humildade o tempo todo. Então, todo o tempo que ele está contando a história dele, e isso que eu acho fenomenal, ele nunca conta a história dele para se gabar de alguma coisa. Ele sempre conta a história dele para tentar compartilhar o que ele tem, mas com uma humildade muito grande. Então, por exemplo, quando o amor dele, né, a Jenny, nega lá o casamento, o pedido de casamento dele, ele diz essa frase aqui: eu posso não ser brilhante, mas eu sei o que é amor. Então essa frase ela representa muito desse personagem e mostra muito uma superioridade emocional que ele tinha sobre o racional dele. Além de confirmar pra gente a boa escolha de Forrest em optar pelo olhar amoroso da compaixão. Já que no final da história ele consegue realizar o seu desejo de construir uma família com a própria Jenny, né? com essa menina que ele amava. Então Gump demonstra amor durante toda a sua jornada. Ele ama de todo o coração seus amigos, seu par romântico, deixando sempre seus sentimentos expostos em primeiro plano em suas relações pessoais. Então ama sem esperar nada em troca. E ele entende que no amor o outro precisa ser livre, inclusive para ir embora e para sua própria jornada. Como acontece com a própria Jenny. A Jenny, na verdade, abandona o Forrest várias vezes durante o filme, né? Mas ele sempre mostra um amor sincero pela Jenny, por essa personagem que ele ama. Então ele nos ensina que o amor é a nossa qualidade mais notável e que esta qualidade ela pode superar qualquer outra qualidade que possa existir. Uma outra frase que ele fala muito interessante é: quando eu estava com sono eu dormia, quando eu estava com fome eu comia, quando eu deveria blá blá blá, você sabe, eu estava indo. Ou seja, no filme tem um certo momento lá que o Forrest ele sentiu vontade de correr. Então ele passou 3 anos correndo, atravessando o país, e ele acabou mobilizando centenas de pessoas em sua empreitada. Então, apesar de muitas pessoas pensarem que essa atitude tinha algum propósito por trás, ele deixa claro que ele estava correndo simplesmente porque estava com vontade de correr. Então nem tudo precisa ter um significado mais profundo, né, pra gente. Mas quando você começar a fazer o que ama, isso vai desenvolver então um significado muito mais profundo para você por conta própria, né? Então, assim, muitas vezes a gente deixa de fazer o que a gente acha que vai nos ajudar espiritualmente falando e por outras situações, e a gente acaba se perdendo. O que a gente aprende com isso é, se você gosta daquilo, né, se aquela situação ela te faz bem, né, como muitas coisas espirituais que nós fazemos, elas fazem realmente bem ao nosso espírito, elas fazem bem ao nosso corpo, à nossa alma. Então por que não continuar fazendo coisas que vão nos ajudar para o nosso bem? Para que nós possamos nos continuar mais próximos do Pai Celestial, por exemplo.
Uma outra frase também que ele fala: existe um limite para a fortuna de que um homem realmente precisa e o resto é apenas para se exibir. Interessante isso, né? A questão da humildade dele, né? E ele, por exemplo, durante o filme, ele conhece um cara durante a época que ele serviu no exército, o Bubba. E o Bubba fala pra ele que o sonho dele era ter uma empresa de camarão, né? Então ele adorava camarão. Então, até é engraçado que ele fala de camarão o tempo todo ali no filme, nessa parte. E só que o Bubba ele acaba falecendo durante o exército. Só que o Forrest tinha prometido pro Bubba que ele ia ajudar ele. Se ele tivesse dinheiro e tudo mais, ele ajudaria ele. E ele mostra isso durante o filme, né? Mais lá pra frente ele mostra essa compaixão dele. E ele não esquece do Bubba. Ele vai lá então e dá para a família do Bubba toda uma fortuna, né? A mãe do Bubba, que era uma empregada, ela passa a ser ela começa a administrar a empresa de camarão e tudo mais. Ou seja, a fortuna, né, que ele falou ali, de que o homem realmente precisa, pode ser, beleza, é para minha necessidade, mas o resto vai ser somente para se exibir. E ele mostra isso pra gente, né? Como nós podemos usar melhor os nossos meios para ajudar outras pessoas. Ele tem essa compaixão, ele mostra isso também lá durante o filme. Uma outra frase que eu acho bem legal é: você tem que fazer o melhor com o que Deus lhe deu. Então, mesmo sendo uma pessoa com baixo QI, ele conseguiu conquistar o mundo usando tudo que ele tinha de melhor a seu favor. Né? Então, assim, durante o filme, muitas vezes a mãe dele falava coisas para ele sempre lembrava. A minha mãe sempre falava isso. E uma das frases que ela falava para ele é: você tem que fazer o melhor com o que Deus lhe deu. E aí a gente entra naquela parte de pensar: poxa, o que eu estou fazendo com o talento que Deus me deu? O que eu estou fazendo com as coisas que o Senhor proveu para mim? Né? Será que eu estou deixando esses talentos morrerem? Ou será que eu estou aplicando essas coisas para ajudar o próximo? Para me ajudar também? E muitas vezes a gente deixa isso de lado, né? Então vamos pensar um pouquinho nesses talentos que o Senhor nos deu e vamos tentar colocar isso em prática para a nossa vida. O que eu posso fazer para ajudar outras pessoas, aqueles que estão ao meu redor também? Uma das frases que eu acho mais interessantes do filme todo é: a vida é como uma caixa de chocolates. Você nunca sabe o que vai pegar. E essa é uma frase também dita pela mãe do Forrest. E ela é a frase que eu acho assim a mais importante do filme todo. Porque é como realmente uma caixa de chocolate, né? Tem várias surpresas ali acontecendo o tempo todo durante o filme. E a nossa vida é a mesma coisa. A vida, ela é imprevisível, assim como uma caixa de chocolates. Você pode até ter uma ideia do que pode acontecer, mas ao abrir essa caixa você pode se decepcionar com alguns doces ou você pode se deliciar com alguns outros. Mas o que é realmente a experiência, né, de você poder conhecer sabores diferentes, possibilidades diferentes? Então, consumir a caixa inteira sem pressa, compreendendo do que é feito cada um daqueles chocolates, para enfim entender que toda jornada valeu a pena. Que mesmo com alguns chocolates melhores do que outros, nada supera a experiência de comer uma caixa inteira sozinho, em toda a sua plenitude. Eu achei isso muito legal, né? Porque nossa vida é uma caixa de surpresa. E nós temos a chance de fazer muitas coisas para que nós possamos progredir nesse caminho. A gente não consegue ver as consequências que vamos ter para as escolhas que a gente faz. Mas a gente consegue prever muitas coisas fazendo escolhas corretas. Então, essas escolhas corretas
vão nos ajudar também a saber o que de melhor nós podemos conseguir dentro dessa caixa de chocolate que é a nossa vida. Uma outra frase também que eu... Não frase, mas um outro ensinamento que eu pude pegar desse filme é: não tenha medo de ser honesto. Então o Forrest, durante o filme todo, ele deixa escapar o que está na mente dele, né? Ele é bem sincero, ele é bem honesto sobre tudo. E às vezes a sua honestidade pode ser levemente ofensiva, mas ninguém realmente se importa porque ele sempre quer o bem das pessoas ao seu redor. Falando do Forrest, né? E muitas vezes a gente deixa de ser honesto no nosso relacionamento com o outro e tudo mais, pensando às vezes em como eu posso me dar bem numa situação, por exemplo. Tá? Então, uma das coisas que a gente pode aprender aqui com o Forrest: não tenha medo de ser honesto. A honestidade, ela traz prêmios pra gente. Uma outra coisa interessante também é que não importa com quem você está falando, né? Seja você mesmo. Né? Se a gente vê, por exemplo, ele falando com pessoas lá no ponto de ônibus, mas na história dele, ele falou com o presidente dos Estados Unidos, ele falou com o Elvis Presley, ele falou com o John Lennon. Então, e não era porque ele era bajulador, né? E porque ele estava preocupado com o status das pessoas, mas sim porque ele era ele mesmo. Então não importa com quem você esteja falando, mas seja você mesmo. Né? Mostre para as pessoas quem é você. Né? Mas sempre tenta mostrar as suas melhores cores, por assim dizer. Né? Tem uma música da Cyndi Lauper chamada True Colors. E uma das partes dessa letra é que a gente precisa mostrar nossas cores verdadeiras. Né? Então, seja honesto, seja honesto com quem você está falando também. Diga sempre para as pessoas que você se preocupa em como eles se sentem. Né? Então, Forrest nunca ele hesitou em demonstrar e expressar seu afeto para aqueles com quem ele se preocupava. Ele demonstrava seu sentimento a todo mundo que importava para ele. E que ele sabia que era importante para ele. Então, diga para as pessoas que são importantes para você o quanto você se preocupa por elas. Esse é um outro princípio que a gente aprende aqui nesse filme. E isso nos leva ao próximo tópico, que é: não tenha medo de amar. Assim como ele não tinha medo de expressar seus cuidados para com outras pessoas, ele também não tinha medo de amar profundamente, do fundo da alma dele. Ele não tinha medo de se machucar, e ele não ficava pensando demais também sobre isso. Ele apenas amava. E muita gente aprendeu com essa simplicidade dele. Então, não tenha medo de amar as pessoas. Eu sei que às vezes é difícil, né? Mas nós podemos aprender como amar melhor as pessoas. Não tenha medo de perder. O Forrest, ele teve a situação na vida dele de perder várias pessoas que ele amava e com quem ele se importava muito. Né? Ele sentiu muita dor, sentiu muita tristeza pela perda dessas pessoas, principalmente quando a mãe dele falece. Né? Mas ele enfrenta de frente cada coisa dessa. Então, apesar da situação dele, do QI dele que ele tinha, ele enfrentava de frente essas situações. Né? E ele enfrenta a morte com o conselho de sua mãe, que a morte, ela faz parte da vida. Então, assim, nós temos perdas em nossas vidas, né? Mas nós não podemos ter medo de perder, ou mostrar esse medo ao perder alguém ou algo tão importante para a gente. Lembrar que essa perda, ela faz parte da vida. Uma outra coisa interessante seria sobre tentar sempre coisas novas, porque você pode ser ótimo nessas coisas novas. A gente não precisa ficar preso em algumas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, né? Da rotina. A gente pode tentar coisas novas. E com isso, nós podemos nos tornar ótimos nessas coisas novas também.
Então, afinal, como saber no que você é bom se você não tentar ser bom? Né? Então, o que eu posso fazer para melhorar isso? Uma outra coisa assim essencial, às vezes você só tem que fazer a coisa certa, mesmo quando todo mundo diz para você não fazer. E lá na história do Forrest Gump, tinha um tenente dele, o tenente Dan, ele queria morrer no campo de batalha, né? Porque ele tinha perdido as pernas e tudo mais. Mas o Forrest não estava disposto a deixar que isso acontecesse. Então seu coração pode estar puxando você para uma direção, enquanto outros estão dizendo para você ir para uma direção oposta. Mas sempre confie no que o Espírito tem para dizer para você. E é isso que vai poder salvar a vida sua e de alguma outra pessoa. Então, às vezes você só tem que fazer a coisa certa. Lembra disso. Mesmo quando as pessoas dizem que aquilo não é certo. O que significa ser normal, afinal? Né? Lembra que no início desse nosso bate-papo aqui, eu falei da dificuldade que Forrest ele tinha, né? Ele tinha algumas desabilidades, né? Deficiências, por assim dizer. E por isso, as pessoas não consideravam ele normal. Né? Mas como a mãe do Forrest ela ensina para ele, a sociedade dita o que é normal. E isso realmente não tem uma verdadeira definição, porque tudo é relativo. O que é normal? Então nunca se sinta como se você tivesse que ser normal. Fique orgulhoso de suas diferenças, né? Cada um é um ser diferente do outro. Então você não precisa ser igual a ninguém. Então com isso, você pode mostrar suas diferenças para as outras pessoas e tenha orgulho de mostrar o quão diferente você é. Porque imagina se todo mundo tivesse um aparelho na perna como Forrest. O que seria normal? Né? Então, que a gente possa lembrar disso, né? Eu preciso mostrar realmente quem eu sou. O Senhor nos fez pessoas diferentes para que nós possamos mostrar nossos talentos para diferentes ocasiões e situações. Uma outra coisa também é, você nunca sabe quantas vidas você vai mudar. Então, o Forrest ele não dava importância nenhuma para aquilo que era normal. Ele fez pessoas ficarem famosas, ajudou pessoas a se levantarem com um sorriso e com uma mensagem que ele tinha sempre para elas. E ele não tinha nem ideia do que ele estava fazendo. Se ele estava realmente ajudando a pessoa, mas ele era assim. Então seja você mesmo e lembre-se de que suas ações, elas importam muito mais do que você imagina. Muitas vezes a gente não tem ideia de onde nossas palavras podem chegar, onde nossas atitudes podem chegar, ou o que nós fazemos em nossa vida pode trazer para as outras pessoas. Uma vez na missão, eu estava visitando uma área, que tinha sido a minha segunda área, e eu fui visitar algumas pessoas lá que eu tinha encontrado durante o proselitismo, e uma das pessoas que eu encontrei, ela tinha sido ensinada por mim em uma época, mas na época ela não tinha sido batizada. E aí quando eu voltei lá, ela estava batizada. E ela falou assim para mim, Elder de Lima, a gente nunca sabe quantas vidas podem ser tocadas pelo que a gente faz. Eu acho que isso tem muito a ver com essa frase, né? Você nunca sabe quantas vidas você pode mudar. Então, o que você faz hoje pode mudar a vida de várias pessoas. O vídeo que eu estou gravando aqui, eu não sei para quantas pessoas pode chegar, né? Se você compartilhar com outras pessoas também. Mas pode ser que esse vídeo possa mudar a vida de alguma pessoa. Que possa ajudar essa pessoa a ver algumas situações que estão acontecendo de uma outra forma. E pode ajudar outras pessoas. Aprecie e compartilhe pequenas coisas. Das pequenas coisas vêm as grandes para a nossa vida.
né? Então, assim, aprecie as pequenas coisas, para que essas coisas elas possam se tornar maiores em nossa vida também. E para encerrar, eu trouxe aqui um resumo de tudo que a gente falou, para que a gente possa realmente tentar aplicar na nossa vida alguns atributos que eu pude ver durante esse filme. Então, seja o seu melhor. Seja sempre o seu melhor. Nunca subestime uma pessoa. Para com essa ideia de olhar para outra pessoa e querer julgar. Nunca subestime quem a outra pessoa é. Todos são filhos de Deus. Isso é uma das coisas que eu aprendi. Todas as pessoas têm um valor. O valor da alma para o Senhor é incontável. Então nunca subestime o que uma pessoa pode ser. Você precisa parar de correr uma hora ou outra na sua vida. Então tem horas que você vai precisar desacelerar um pouquinho para tentar reverter o caminho. E a gente às vezes tem que dar um passo para trás para tentar continuar. Então para de correr às vezes e analisa o que está acontecendo para que você possa ver melhores caminhos para você. Não deixe os pensamentos negativos tomarem conta de você. Quando o coronel, né, que eu falei para vocês, que tinha perdido as pernas durante a guerra, ele tenta se matar, e várias vezes ele tenta fazer isso, o Forrest sempre está lá do lado dele para ajudar ele de alguma forma. E como eu falei agora há pouco, o Forrest não sabia que ele estava ajudando, mas ele fazia porque ele queria fazer. Era dele ajudar pessoas. Então nunca deixe pensamentos negativos tomarem conta de você. Mantenha suas promessas. Isso é bem importante, né? Lembra o que o Forrest fez lá com o Bubba, né, com a família dele? Deu lá um dinheirão para a família dele, para que eles pudessem, né, construir lá a empresa de camarões e tudo mais. Então mantenha o que você prometeu para as outras pessoas. Diga o que você precisar dizer. Isso eu não falei antes, né? Mas quando o Bubba morreu, eu não lembro o que o Forrest falou para ele, né? Antes do Bubba morrer. Esse amigo dele do exército. Mas foi uma coisa boba que ele falou. E aí depois ele fala, a gente nunca sabe quando vai ser a última vez que a gente vai ver a pessoa. Então, diga o que você precisa dizer, para depois você não se arrepender de não ter falado aquilo que você poderia ter falado para a pessoa. A inspiração ela pode vir de qualquer lugar. Então, os insights que acontecem em nossa vida, as inspirações que nós podemos receber, podem acontecer a qualquer momento. Então, esteja preparado para reconhecer essas inspirações. Não tenha medo de ser honesto, que a gente viu várias vezes aqui hoje, né? E você deve pôr o passado para trás antes de seguir em frente. Então para de ficar pensando no passado, para de ficar pensando no que aconteceu no passado, o que você fez de errado, né? Por isso que existe o arrependimento, para que você possa se arrepender e que possa começar um caminho novo. Então arrependimento sincero é isso. O arrependimento sincero é a gente também saber se perdoar. Muitas vezes a gente fica tão preso naquilo que aconteceu em nossa vida, de errado, e a gente se arrepende, faz todo o processo, né? Mas ainda fica remoendo aquilo. Então, deixa aquilo para trás. Se o Senhor esquece, por que a gente não pode esquecer? Então, esqueça o passado para que você possa construir um presente melhor. Aprenda com o passado, mas não fique focado no passado. Para que o seu futuro possa ser melhor. E que possa ser melhor construído. Ok? Gente, muito obrigado aí pela sua audiência aqui. Muito obrigado por participar. Gostaria que você comentasse aí embaixo aí nos comentários o que você gostou desse vídeo. O que te chamou a atenção nessa história de Forrest Gump. E que atributos a gente discutiu aqui hoje que podem realmente ajudar aí você no seu dia a dia
e que tem a ver com os atributos de Cristo. O que você gostou? O que te chamou a atenção? Comenta aqui embaixo nos comentários, beleza? Obrigado aí e a gente se vê então no próximo vídeo. Ah, deixa eu falar uma coisa. Que filmes vocês gostariam que eu falasse sobre aqui? Que vocês acham, poxa, esse filme tem uma moral bem legal. Tem atributos de Cristo nesse filme. Coloca aí embaixo algumas seleções aí. Algumas opções. E eu vou dar uma olhada também, tá bom? Eu já tenho o próximo para a próxima semana, hein? Até a próxima semana aí, galera. Um abração e até mais. Tchau, tchau.